Com o Domingo dos Ramos começa a Semana Santa. O Evangelho deste domingo nos apresenta o relato da Paixão de Cristo segundo Lucas, que tem características próprias, extremamente profundas e ricas. O Evangelho de Lucas, de fato, é o Evangelho chamado também do Espírito Santo, ou Evangelho da Misericórdia. Sendo que o Espírito Santo é o amor de Deus derramado nos nossos corações, se entende porque também Lucas é o evangelista da misericórdia. Toda a estrutura do Evangelho é composta em duas partes. Até o capítulo 9 apresenta Lucas médico, e Cristo é apresentado por Lucas como um médico que cura através da palavra. Toda a primeira parte do Evangelho, até este capítulo 9, é caratterizzata pela escuta. Na segunda parte do Evangelho apresenta Lucas, que é pintor, médico e pintor, e que nos convida então a contemplar um espetáculo. É a única vez que no Evangelho se usa este termo, teoria. O espetáculo, que é o culmen do Evangelho, é exatamente o espetáculo da cruz. Lucas sabe que pelo olhar, pela capacidade contemplativa, somos curados e, sobretudo, somos redimidos, somos salvos. De fato, no versículo 48 do Evangelho se lê que as multidões que tinham accorrido para assistir este espetáculo voltaram para casa batendo o peito. Esta é a finalidade de todo o Evangelho. Somos chamados à conversão. Um grande exegeta italiano, Silvano Fausti, apaixonado pela palavra de Deus, dizia que quando lemos o Evangelho não podemos focar no drama, na tragédia da paixão, conforme os filmes que somos acostumados a ver da paixão de Cristo. Mas temos que ler a paixão na luz da gloriosa revelação do amor misericordioso que se entrega no lugar dos pecadores, dos ladrões, como vemos no Evangelho de Lucas, dos assassinos, como lemos quando Barabás é solto no lugar de Cristo. E Barabás, sabemos, significa o filho do Pai. Sou eu, aquele Barabás que é solto através da cruz de Cristo. Ele é preso, pregado na cruz, para que eu seja solto como burro de que ele precisa, como lemos no Evangelho que abre a liturgia do Domingo dos Ramos. Pois eu sou este burro que Cristo quer soltar. Ele precisa de mim. E pela sua paixão, pelas amarras da sua paixão, ele se torna servo por amor. Humilhou-se até a morte, e a morte de cruz, para que eu seja livre de toda a morte, de todo o laço, de toda a corrente de Satanás. Ele me devolve a paternidade de Deus, a herança perdida. E por isso Lucas é também o evangelista do filho pródigo. Cristo, na cruz, me reveste com seu sangue, daquela veste de filho, e me devolve aquele anel, que me devolve a autoridade de filho e herdeiro do Pai. Aquela autoridade que o pecado me arrancou, que Satanás me tirou, tornando-me um burro amarrado. O Senhor na cruz solta este burrinho que sou eu, pois ele precisa de mim para realizar a missão que me confia, apesar de toda a minha iniquidade. Ele carregou sobre si todo o peso do meu pecado. Assim lemos na segunda leitura de Isaías, e se tornou por isso obediente até a morte e a morte de cruz, como podemos entender na segunda leitura tirada de Filipenses, no cântico do capítulo 2. Ele deseja que eu possa realmente, olhando para a cruz, ser curado e liberto de toda ferida, de toda amarra, de toda corrente, de todo vício, de todo laço com que Satanás me impede de voar livre para a missão que o Senhor me confia. Interessante a experiência mística que nos relata Santa Gertrude. Ela diz que um dia, olhando para a cruz, isso que a Semana Santa nos convida a viver, e vendo o corpo de Cristo estendido no madeiro da cruz,
escutou o Senhor que dizia: diga para todos que todas as vezes que eles olham para a minha cruz, para as minhas chagas, para o meu corpo esticado na cruz, podem ter certeza que são dirigidas para eles estas palavras. Olhando para a minha cruz, tenha certeza que, se necessário fosse, eu voltaria a nascer e a morrer só para salvar você. É um relacionamento pessoal. Lucas tem clareza disso, por isso nos convida a contemplar esse espetáculo, um espetáculo de amor, um espetáculo de misericórdia. Espetáculos podem gerar comoção, podem gerar sentimento de violências ou afetos profundos de compaixão. O espetáculo da cruz quer levantar no nosso coração um movimento de profunda conversão. Li nesses dias que a cruz é a distância infinita que Deus colocou entre a nossa imagem de Deus e a revelação da sua glória, do seu amor, que paga o preço da nossa salvação. A glória de Deus, de fato, é o homem vivente. A primeira conversão que nós temos que viver é a nossa conversão de uma imagem falsa de Deus. A interpretação religiosa vê na cruz um Deus assim como que nojento. Perante os fariseus, perante os escribas, os sacerdotes, o crucificado é maldito, pendurado ao lenho da cruz. Mas este é o Deus que quer se revelar, um Deus que se faz maldição para nos salvar. É uma conversão da nossa interpretação religiosa de Deus. Uma conversão da interpretação política, pois é rei dos judeus, como está escrito no letreiro em cima da cruz, mas um rei fantoche, aparentemente, um rei que não prende os outros, que não domina, que não condena, mas que é preso, é condenado. E este é realmente o caminho do homem, que é chamado a ser realmente político e construtor de paz. Um homem que dá vida, um homem que sofre por amor e não que domina no poder do dinheiro. E também a conversa da nossa interpretação pessoal é um Deus, como lemos no Evangelho, que nem salva a si mesmo. Muda então o sentido daquilo que nós temos como conceito de vida e de salvação, pois é dando a vida que nós a encontramos. É o único teólogo que em todo o Evangelho de Lucas chama Jesus de Deus é este bom ladrão. É impressionante. É realmente uma conversão de toda a nossa imaginação, de toda a imagem falsa que nós temos de Deus. Lemos no versículo 40, mas o outro repreendeu dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofre a mesma condenação. Acreditar que aquele homem condenado, aquele homem que morre do meu lado na cruz como assassino, é a revelação do verdadeiro rosto de Deus. E aqui se rasga o véu do templo. Se rasga o véu do templo no corpo de Cristo e nós temos livre acesso à misericórdia do Pai. É impressionante, é maravilhoso. É algo que merece realmente toda a nossa capacidade de meditar, de contemplar palavra por palavra esse trecho da paixão de Cristo. Como seria bonito se ao longo da Semana Santa pudéssemos a cada dia pegar alguns versículos e parar, e contemplar e mergulhar nestas chagas de Cristo, mergulhar no seu sofrimento, no mistério da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição, que é a revelação da dignidade de filho e de um amor imenso com que Ele me ama. E por isso que Lucas no Evangelho tem alguma característica típica e única. Por exemplo, Lucas coloca no Evangelho que enquanto o crucifica, ele diz: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. E a forma verbal deste termo é interessantíssimo, porque no grego é um termo que diz uma continuidade de uma ação. Não foi apenas uma vez que Deus, Cristo, Jesus crucificado, disse: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem, mas ao longo de toda a sua paixão, de todo o processo da sua morte na cruz, ele repetia: Pai, perdoa. E ele continua dizendo até hoje, porque esta forma verbal expressa uma continuidade até o presente.
ele diz: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Também Lucas é o único que relata a experiência do bom ladrão, pois este ladrão pede, suplica a Cristo para que possa estar com ele, e ele escutará de Cristo, como eu escuto agora como bom ladrão, a palavra que me solta de todos os laços de Satanás. Em verdade, eu te digo, mesmo que você seja ladrão, mesmo que você tenha aprontado, tenha errado tanto na vida, se hoje estiver comigo na cruz, estará comigo hoje no paraíso, pois o paraíso é estar com Cristo em todas as circunstâncias da vida. É belíssimo ver na vida dos pobres, dos abandonados, dos leprosos, dos filhos que encontro na África, no Moçambique, em tantos países pobres, no Venezuela, encontrar realmente pessoas que experimentam a grandeza da própria vida numa miséria existencial, em que porém encontram o paraíso na presença do Senhor, que está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E ainda Lucas é o único que relata esta expressão de Cristo na hora da morte: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Contemplando estas chagas, contemplando estas palavras, meditando esta palavra de Cristo que me liberta de todo o mal, entregando o seu corpo a toda sorte de sofrimento, eu realmente posso experimentar um véu que se rasga, o véu do corpo de Cristo que se torna a porta de acesso à misericórdia infinita do Pai, a este oceano infinito de misericórdia. É por isso que o começo da liturgia do Domingo dos Ramos, no capítulo 19 de Lucas, com esse relato do burrinho amarrado, e esta palavra é repetida 5 vezes: um burrinho amarrado, desamarre um burrinho. Perguntarão por que estão desamarrando o burrinho. É muito engraçado, mas dentro disso existe realmente a leitura e a chave de leitura com que nós precisamos entrar no mistério da paixão. Não um mistério de horrores, mas um espetáculo maravilhoso de um amor infinito que me liberta e que me devolve toda a dignidade, todo o poder, toda a autoridade. Termino contando realmente esta experiência que eu vivi até de forma presencial através do Padre Tardif, um grande carismático que se considerava exatamente o burrinho do Senhor. No segundo livro de Crônicas, capítulo 16, 9, nós lemos que o Espírito Santo procura em toda a terra em que manifestar o seu poder e a sua glória. E Padre Emiliano Tardif, num momento de grande sofrimento, num momento em que estava gravemente enfermo por causa de tuberculose devido ao estresse do seu ofício de provincial, da sua congregação de origem, ele experimentou um batismo do Espírito Santo. A partir daí, seu sacerdócio se tornou repleto de todos os dons e de todos os carismas. E no momento da maior fraqueza, experimentou o manifestar-se do poder de Deus na sua vida, pois naquele dia acolheu a visita de Cristo, que através de alguns jovens que pediram de orar para ele, proporcionou para ele a experiência do batismo do Espírito Santo. E de homem amarrado, sobrecarregado de tantos compromissos pelo seu ofício provincial, se tornou um homem livre no espírito que percorreu o mundo inteiro manifestando o poder do Senhor com sinais maravilhosos, extraordinários, curas, libertações. Um instrumento do Espírito Santo na liberdade do Espírito por ter sido solto por uma nova missão. Por isso, ele se considerava exatamente o burrinho de Cristo, aquele burrinho que Cristo soltou, pois precisava dele para uma nova missão. Deixe-se soltar por Cristo nesse domingo. Contemplando a paixão de Cristo, deixe que todos os laços, todos os medos, todos os traumas, todo o peso do passado e do pecado caia, para que você, como nova criatura, redimida pelo sangue de Cristo, possa entrar na intimidade com o coração do Pai, através deste véu que se rasga do corpo de Cristo crucificado.
Que o Senhor manifeste também em você o seu poder e a sua glória. Toma posse de toda a santidade, desta graça gratuita que nos é dada pela paixão e pela morte de Jesus na cruz. Um bom domingo para todos, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Boa Semana Santa.